Diálogo. O diálogo de hoje tem como um dos objetos deflagradores para a sua expansão, para a sua expressão, um livro de história da filosofia antiga. Um outro livro, Viagem Espiritual, Projeção da Consciência e Espiritismo. Tem também como deflagrador do encontro uma tesoura, um apagador, uma foto sensualíssima. Quem será então o nosso convidado de hoje? Será um especialista em erotismo, em espiritismo, em filosofia? Nada disso. Será um alfaiate? Ele é de cinema, mas ele não é ator de cinema, não é cineasta, porque nunca dirigiu um filme. Mas, enfim, ele é a alma do cinema, porque ele é o programador de cinema, o programador do cinema de arte desta cidade, Fortaleza. Aliás, cinema de arte que agora, em 2013, vai comemorar 50 anos de atividade em Fortaleza. Eu me refiro a um homem que tem no próprio nome o cinema, pelo menos é o apelido. Ele é o Pedro Cinemeiro, é o crítico de cinema e programador, jornalista especializado em cinema, Pedro Martins Freire. Eita, meu querido e velho amigo. Muito obrigado. Tudo bem, querido? Tudo bem. Pedro Cinemeiro, você é tão cinema que até no nome já pegou cinema. Pedro Cinemeiro. Herança do nosso amado e querido TT, saudoso TT. Sim, quem te chamava assim era o TT, Tarcísio Tavares. Um dos meus pais aqui. É verdade. Pedro, cinemeiro. Qual é a diferença do... O que é o cinemeiro, hein? Cinemeiro é aquele cara que não é cineasta, não é cinegrafista. Que vê filme demais. O cinemeiro seria aquele que vê filme demais, só quer saber de cinema. É um cinéfilo, é isso? O cinéfilo já tem muito, assim, mais uma consciência crítica do cinema e tal. O cinemeiro é aquele cara que vai para todo filme, vê tudo. É essa a diferença? Essa é a diferença. Pelo menos é que eu conversava com o Tarcísio. Ele ficava, pô, mas não é mais de cinemeiro? Não, mas é porque você vê tudo, vai tudo, até os pornôs. Até filme pornô. Tinha que ver. O cinéfilo é aquele que não, tem um certo critério, só vou ver isso, só vou ver o tipo de cinematografia de alguém. E o cinemeiro? Tudo. O cinemeiro abarca tudo. E você continua cinemeiro? Não. Não vê mais um? Eu faço, não, em virtude das circunstâncias de trabalho e tudo mais, né? A vida muda, já não somos mais tão jovens como antes, né? De ter aquele tempo disponível para ir para o cinema. Então hoje temos que fazer obrigatoriamente uma seleção do que vamos assistir. E por que você era, ou é ainda, o cinemeiro? Por que você tinha que ver tudo, inclusive os filmes pornô, os filmes flagrantemente ruins você tinha que ver? Porque era a época do aprendizado, né? Eu comecei a estudar cinema com 14 anos lá no Clube de Cinema, fui levado pelo Wilson Baltazar. Wilson Baltazar. Tem muita história para contar, Wilson. Então o Wilson foi quem me levou para o Clube de Cinema. E lá foi quando eu comecei. Com 16 anos, o Gustavo da Costa me levou, para levar lá para o Diário do Correio do Ceará, né? Para escrever sobre cinema, porque ele me viu lá e tal. Depois começamos a fazer aquele conselho de cinema de domingo, aquela página. Sim. Que tinha, aí embaixo tinha os filmes, a cotação dos críticos e tal, né? Que na época era uma briga entre eles, eu reuni tudo na mesma sacola, lá do tópico de cinema, e fizemos aquela parte quando começou ali uma fase mais ou menos harmoniosa da crítica daqui. Né? Eu, digamos assim, fui a última cria do Clube de Cinema do Darcy Costa. Do Darcy Costa, que criou, em 63, o cinema de arte. O cinema de arte, junto com o Luiz Severiano Ribeiro, lá no Samburá. No Samburá, que depois passou a ter o nome de Cine Fortaleza. Depois virou Cine Fortaleza. Mas o cinema de arte Fortaleza esteve no Cine Samburá. Começou lá. Depois passou para o Diogo. Diogo, as famosas sessões do Diogo aos sábados, né? Sextas e sábados. Sextas e sábados. Sábados pela manhã. Sábado pela manhã. E depois passou para o São Luís, voltou para o Diogo, foi para o São Luís e ficou lá. Né? Esteve também no Cine Estúdio Beira-Mar. Antes, em 66, 67, 69, o Tarcísio levou lá para Otávio Bonfim. O
O Tarcísio que você fala é o Tarcísio Tavares. Tarcísio Tavares. Levou para o Cine Familiar. Lá do Otávio Bonfim. Depois o Darcy, novamente com o Luiz Severiano Ribeiro, trouxeram o cinema de arte de novo para o centro da cidade, quando lá fechou. Na confusão do filme do Gerson Faladão, né? Que teve lá com os padres, ele fechou o cinema de arte lá no Cine Familiar. O Cine Familiar foi fechado em função de ter exibido ou não ter exibido o filme do Gerson? Me parece que foi. Que exibiu e aí exibiu e os padres não gostaram. Os padres não gostaram. Que o filme ao que você se refere é Os Cafajestes? Os Cafajestes. Do Rui Guerra. Do Rui Guerra, com a protagonizado pela Jéssica Valadão e a Norma Benga. Que é um filme interessante porque, digamos assim, histórico, né? Além de toda a sua beleza intrínseca, pelo fato de ser o primeiro nu frontal do cinema brasileiro. Do cinema brasileiro. Você sabe qual é o primeiro? E um filme para a época, assim, impactante, né? Impactante. Que é a história, inclusive, de uma curra, né? Que uma moça que sofreu uma curra numa praia, alguma coisa assim. Mas a exposição do filme é toda aquela questão social da época. Né? Mas o filme teve um zoom em função dessa nudez. É porque o filme, de certa forma, ele foi contra as barreiras estabelecidas em uma época, né? De certa conturbação social, véspera de ditadura e tudo mais. E já que estamos falando dos cafajestes, de sexo, de nu frontal, olha aqui o que ele me trouxe. Ele me trouxe uma foto de um casal aqui sensualmente assim. Não fui eu que trouxe, foi você que tirou de dentro do meu livro. Estava dentro do livro, ele, opa, vamos ver, hein, Pedro Martins Freire. Mas eu quero pautar o seguinte, o sexo é ainda, foi e ainda é. E sempre será. Não sabe o que será, mas ele foi e ainda é uma atração para o cinema, não? Sempre será. Sempre será. Sempre será. Assim como na nossa vida, sem o sexo nós não nos reproduzimos. Criou-se, inclusive, no cinema a chamada pornochanchada, não? Sim. Além dos filmes pornôs. Então, talvez isso aqui pudesse, eu tirei de dentro do seu livro, para pontuar uma conversa e trazer para esse ponto. E dizer qual a importância do sexo, do apelo sensual na cinematografia, no interesse em relação ao cinema. Eu diria o seguinte, que voltando àquela conversa inicial nossa, de que no início de estudos, quando você está estudando cinema e tal, você tem que ver tudo, né? Sim. Foi uma época, por exemplo, que teve nos anos 70, de clássicos dos anos 80, de clássicos do cinema pornô que veio a chegar exibido no cine em Fortaleza, no Cine Diogo, você lembra? Ah, do cine, você está falando do cine... Do Diogo. Do cine erótico, do cinema erótico. erótico. Mas os filmes que chegaram, pelos filmes que chegaram naquela leva, eram filmes clássicos, eram filmes de Gerard Damião, O Diabo na Carne de Mrs. Jones, né? Era A Garganta Profunda com a Nina Lovelace, que hoje são tidos como os clássicos. Né? Hoje são obras clássicas, né? E a pornochanchada foi uma saída do cinema brasileiro em função de que o cinema novo matou a chanchada. Você sabia disso? Sim, a chanchada musical. Quem matou a chanchada da Atlântica, com as Caritas, foi o cinema novo. O cinema novo matou, acabou com a chanchada e não deu ao público aquilo que o público esperava do cinema brasileiro, que era a comunicação. Eram filmes intelectualizados, premiados, grande fase do cinema brasileiro em relação a prêmios, mas a comunicação do público com o cinema brasileiro, o cinema novo acabou. E só foi retomada, você acha, pela pornochanchada? Começou a ser retomada com a pornochanchada. Porque a pornochanchada é o cinema de gênero, né? A dramaturgia de gênero, o cinema de gênero. E aí surge o cinema novo, que é o cinema do autor, o cine autoral, né? Onde a liberdade criativa não está ligada a reprodução de um gênero, mas a sua expressão, a expressão de cada cineasta. É uma fase, assim como houve o neorrealismo, a novela Vague, né? Mais ou menos, determinados continentes tiveram as suas fases de movimento cinematográfico, assim como no cinema americano nos anos 70, o movimento de cinema independente, né? Que surgiram Scorsese, todos aqueles grandes cineastas daquela época. E aqui nessa época, que tem a ver com o sexo, com a imagem que eu descobri aqui no seu livro, nos seus livros, tem a ver também um filme chamado, que foi uma polêmica, acho que foi até você que programou, O Império dos Sentidos. Um filme um filme japonês passando no cinema de arte, tinha cena de sexo explícito. E hoje cena de sexo explícito. Tem lá cena de sexo explícito. E hoje ele é tido como uma das obras-primas do cinema. Toda aquela confusão passou. Já desguetizou, digamos. Desguetizou. Assim como A Última Tentação de Cristo,
que é o reverso, né? Que é a questão religiosa, passou. Ninguém mais hoje malha nenhum nem outro. E nem o Je vous salue Marie, Nem já vou ser Maria. do Godard. E São nem filmes que esse- têm uma determinada polêmica, uma determinada temporalidade, uma determinada mentalidade, tem uma aura e que depois perdem essa aura. Não, mas Pedro. essa aula não perde, porque ele fica na época, né? Mas ela se desfaz como se fosse uma essência, ela vai passando, ela vai sendo puxada pelo tempo. Né? Então essas obras todas são obras que não morrem, sabe? São obras que marcaram uma época, importantíssimas para aquela época. Elas fazem esse movimento de avançar, de conscientizar, e elas vão continuando através dos tempos, influenciando inclusive outras obras parecidas. Já que nós estamos falando aqui com Pedro, o cinéfilo, o cinemeiro, o programador de cinema e crítico de cinema, Pedro Martins Freire, e trabalhamos aqui com polaridades, eu vou então trazer. Veja, ele trouxe dentro do seu livro uma imagem de sexo, mas eu vou botar aqui o contrário disso, tá? Carne, e agora vamos para o espírito. Tá bom? Olha aqui. Tudo bem. Viagem espiritual. Poderemos até fazer assim. Colocar aqui essa imagem aqui dentro. Porque tem corpo, corporeidade e espiritualidade. E a partir dessa imagem, eu peço que você fale. Aí é aquela história que eu estava conversando com você, de que todos nós, em determinada época da nossa vida, nós descobrimos determinadas coisas, né? Então, há um tempo atrás, em um período extremamente perturbado, né, eu fui buscar, procurar entender o que era que estava acontecendo, o que estava passando comigo. E simplesmente frequentei alguns centros espíritas e eu sou espírita. Né? Então, assumi, porque foi algo que eu pedi antes de vir para cá, né? Assumi e estou muito bem. Minha vida mudou completamente, eu sou uma pessoa muito mais, digamos assim, tenho mais consciência de mim, de você, da sociedade que eu vivo, das tarefas que têm que ser feitas, né? E da existência da pluralidade, né? Como diz Kardec, né? A vida não está só aqui. Quando você então fala pedir antes de vir para cá, você está se referindo ao conceito de reencarnação. Quer dizer, você antes de reencarnar teria pedido para ter essa experiência, Sim, é isso? Isso. Para ter essa mediunidade. mediunidade. Você ter uma determinada coisa que você quer cumprir uma missão, entendeu? Você pede, você tem. E essa imagem que eu lhe coloquei do espírito, da carne, do corpo, e o espírito apenas abrigando aqui alguma coisa dentro dele que seria o corpo, ou seria o contrário? Não, porque Seria é o seguinte, o corpo abraçando não, o eu digo o espírito? seguinte, o espiritismo não impede nada. Você pode fazer o que você quiser. Tá? Sexo, assim, não impede nada. Ele dá, você tem um direito, porque isso você tem um direito já adquirido, chama-se livre-arbítrio. Com livre-arbítrio você faz o que você quer. Ele não lhe impede de você fazer sexo e ter a sexualidade. Sim, claro. O caso aqui foi que eu estava no dentista e achei interessante o negócio essa cadeira, esses móveis aqui. Arranquei a revista e veio Aí por veio, trás. veio por trás. Pois é, mas eu aproveito aqui Sim, para mas falar, tem- não de sexo especificamente, Aham. para falar de corpo e alma. É disso que eu estou querendo disso, propor corpo e alma. que você fale. Sim. Né? De corpo como carne, como expressão humana corpórea, e a espiritualidade, o espírito, a alma. Por isso que eu coloquei aqui dentro, ó. E perguntei se seria assim, o corpo dentro do espírito, ou se seria o corpo abraçando o espírito por fora. Bom, o nosso espírito está dentro de nós, né? E depois do espírito tem o perispírito e nós vivemos. Então o corpo por fora. O corpo O aqui corpo seria por fora, fora. o corpo reveste o espírito. O corpo reveste o espírito. Né? Então, daí é que, como diz Kardec, o Espiritismo não proíbe você de nada, né? Lhe dá o livre-arbítrio. Obrigatoriamente, em função disso, né, com toda a consciência, as coisas que você tem que ser generosamente bom. Você não precisa ser mal, você não precisa fazer mal a ninguém, você tem é que
com o trabalho que você tem, que é obrigatório o trabalho, é obrigatório você avançar, é obrigatório você estudar. Tá? E isso não é seu, isso é emprestado. Você tem que passar isso para os outros. É basicamente essa leitura que você faz e aí você guia a sua vida. Quer dizer que independentemente de crer ou não, de ser da doutrina, aceitar ou não a doutrina, há uma ética comportamental, uma ética social, né, que o Espiritismo, como as uma questão moral. Pregam. Moral. Comportamento, respeito ao outro, exatamente. Caridade, você tem que ser sempre aberto. Se você tem mais, você partilha. E a caridade não é só, é sempre associada, a caridade é sempre associada aos bens materiais, à partilha de bens materiais. Mas, pelo que entendo também no Espiritismo, a pregação da caridade, digamos, na generosidade com o outro, de compreender o diferente, de aceitar o simples fato de você ouvir o outro. Já é importante. Já é uma caridade, não? No sentido lato da palavra. E se você, pelo Espiritismo, você entender por que existem mendigos, deficientes, pessoas com muito dinheiro, você tem uma visão da existência, tá? Que vai lhe dar parâmetro do que você deve fazer, sabe? De como você deve levar esse comportamento, de como você deve conviver com seus irmãos. E você trouxe o livro, então? Eu trouxe o livro porque foi um momento para muito colocar, para pautar o Espiritismo. Sim, porque quando a sua assistente me ligou, eu falei, eu tenho que falar de alguns pontos, algumas coisas importantes das minhas paixões. E essa é uma delas, essa é uma delas, né? Uma das uma delas. E é importantíssimo porque ela está dando o meu equilíbrio, como está nesse livro que Marinou. Seria o cinema, a espiritualidade e a filosofia. Filosofia e a minha mulher. É a esposa. Veja, eu estou aqui com o livro O Caminho do Meio. Como encontrar a felicidade em um mundo de extremos. Olha, eu falei aqui de polaridade agora há pouco e ele me traz um autor que estuda. Ele tem um livro, Platão. Esse livro aí... Mais Platão, menos Prosápico. Esse livro é um sucesso. Pergunte a Platão. Esse livro é um sucesso, é um livro de filosofia. Né? Um livro de filosofia. E que ele coloca que as neuroses e tudo mais que nós temos podem ser resolvidas com a leitura e tudo mais. Né? E pode ser resolvido assim, ó aqui. Venha cá. Pode ser resolvido com nem 8, nem 80. Nem 80, ou seja, o caminho do meio. O equilíbrio. Que está em todas as religiões orientais, né? O caminho do meio. É o equilíbrio. Como é isso? O que ele prega é o seguinte, é de que a nossa sociedade hoje está no meio de extremos. Assim como temos a política de esquerda e a política de direita, nós temos as pessoas que vivem à esquerda e à direita. Né? Ambos são extremos, os extremistas, os terroristas, os maus políticos. Né? Então, nós temos essa sociedade. Para passarmos incólumes a sobreviver na sociedade, nós temos que ter o nosso equilíbrio sem nos envolvermos com esses extremos. Né? E para isso ele recomenda a leitura de 3 filósofos, que ele chama de ABC. Ele junta os 3 no só, ABC, que é Aristóteles, Buda e Confúcio. Aristóteles, Buda e Confúcio. ABC. Filosofia do ABC. Então, aí o que foi? Se você... aí ele vai explicar aqui, que também é um livro histórico, começa com o homem lá no início dos tempos até agora, tá? Ele vai pautando tudo isso, mostrando como o homem tem feito a civilização em meio a sangue, em meio a massacres, mas tudo isso tendo a religião e tudo mais, e também a ciência, o conhecimento. Né? Nós estamos formando uma civilização e estamos em processo de evolução, constante evolução. E a ciência é a nossa grande aliada. É através da tecnologia, da ciência, que nós estamos dando todo esse caminho. E o livro, pelo que eu estou vendo aqui pelo sumário, vai historiando todos os extremos. Os extremos políticos, os extremos sagrados e profanos, os tribais, os extremos cognitivos, os extremos educacionais, econômicos, totêmicos, culturais, terroristas, tudo. E depois vai dizendo que o caminho é
o meio, a intermediação, a ponderação. O seu equilíbrio, porque você vai tratar todas essas coisas e você vai passar por elas. Nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto, nem tão Ou pouco. como está escrito no próprio livro, nem 8. Nem tem. Só para acrescentar, esse foi um dos presentes que eu recebi, um dos melhores presentes que eu recebi da Rose Bezerra. Foi a Rose que me deu esse livro, que me presenteou no meu aniversário, foi lá na minha casa. Tem uma frase aqui que você quer tirar daqui para a gente ler, não? Ele está todo marcado, né? Você pode pegar qualquer um delas. Qualquer um, é mesmo? Qualquer uma delas aí, que inclusive eu costumo fazer umas observações, porque às vezes eu vejo determinados filmes e vejo o tema que está no livro e vou recorrer, vou ler, vou enganchar, analisar para ver se realmente é isso, se bate. Ah! Eu levo isso para o cinema. Para o cinema. Para os filmes, sim. Para os filmes. É. Filmes que abordam determinadas questões, Determinados assuntos, eu vou no livro, assim como venho aqui no velhinho. Você dá O velhinho que eu chamo um respaldo. Sim, Respaldo. sim. Uma frase Uma que contextualização. Uma contextualização. Uma frase que eu poderia aqui citar, ao acaso do livro O Caminho do E Meio, acaso não existe? de Lou Marinoff. Lou Marinoff. Lou Marinoff, é porque a minha formação é francesa. Então eu olho L-O-U e boto Lou. É Lou Marinoff. Somos animais políticos, porque somos animais sociais. Isso aí é Aristóteles. Citado no livro. Né? Citado neste livro. Animais sociais dependem um tempo considerável em grupos. Despendem um tempo considerável nos grupos. E grupos sempre dão origem a líderes. Somos animais políticos porque somos animais sociais. Claro. Né? Precisamos viver com o outro. Viver para nós é conviver. Não é? Mas aí agora você me pauta outra questão, que é, eu disse que ia ao acaso, e ele então, Pedro Martins Freire, me diz, o acaso não existe. Como dizem os psicanalistas, fale mais sobre isso. Tudo está interligado. Nós estamos interligados, tudo está interligado. Não existe nada que aconteça na nossa vida sem que não esteja pautado. Pautado por? Por uma existência divina, algo que coordene. Eu gosto muito de uma ideia, embora seja um tanto assim, a história de um grande arquiteto. Né? Que é um conceito lá né? dos, como é que chama? Dos maçons, não é da maçonaria. Do arquiteto, o arquiteto, né? o grande arquiteto. Eu não estou dizendo que eu aceite essa ideia do arquiteto, mas a ideia é interessante. De alguém que arquiteta, que programa, que porque desenha. se você vê os elementos que estão no universo, todos os elementos que estão no universo, eu sou louco por aqueles programas no universo, através do buraco de minhoca, tem programas que tem nas TVs por assinatura que tratam do processo de criação do universo e tudo mais. E isso leva a uma ideia de que tudo está interligado, porque até mesmo as coisas que são feitas pela gente nos sabem também. A mesma matéria. A mesma matéria, a mesma consistência, né? Essa consistência nos une, isso. Nos integra. Por isso está tudo interligado, tudo integrado. Vamos para o segundo. Nada está separado. Nada está separado, tudo está interligado. E eu vou colocar em pauta coisas que ele falou, senão não fiquem achando que ele vai falar só de livro, não, porque, olha aqui. Aqui tem tesoura, tem apagador. Vamos conectar tudo isso, porque afinal de contas, segundo ele, nada é por acaso. E a gente está aqui arquitetando, não é? Mesmo que a gente não tenha consciência, a gente vai interligando as coisas. Como, por exemplo, uma citação que ele fez assim, en passant, ao livro História da Filosofia Antiga. Você tinha se referido, não tinha? Aristóteles, eu acho. Sim, aquela frase que você referiu do Marinoff é uma citação filosófica de Aristóteles. Aristóteles. E você trouxe esse livro para? Eu fui educado por uma senhora, né? No leito de morte, meu pai pediu para que ela me educasse. E ela realmente me educou, né? E depois que ela faleceu, ela me cuidou dos 9 até os 18 anos, quando eu resolvi sair de casa e morar sozinho. Ela faleceu há uns 20 anos atrás, e eu fui à casa dela retirar, ver o que tinha. Lá dentro
do baú, já tinha um baú imenso, estavam vários livros, dezenas de livros. Né? Vários deles eram de astronomia, filosofia e cinema. Que são seus três encantos, mas eu não sabia. suas três áreas de interesse. De interesse. E eu não sabia que tinha esse livro, eu não me lembrava dele. Astronomia, filosofia, cinema. De cinema. Dentro do baú. E um deles era esse? Não, esse livro aqui, porque é o seguinte, quando eu fui fazer, quando eu passei no vestibular para filosofia, eu fiz vestibular para história, para letras, para não sei o quê, e não passei nenhum. Eu só passei quando eu fiz filosofia lá no seminário da Prainha. E você concluiu isso? Só concluí. Foi na época que eu conheci a Soraya. No ano seguinte, quando terminou o primeiro ano, a Soraya engravidou. E como eu trabalhava 2 expedientes e à noite para a faculdade, eu cancelei a faculdade. Passei 15 anos para concluir, até que um dia, quando ela fez o mestrado dela, ela me obrigou a voltar para a faculdade. Para terminar o curso. E você terminou o curso de filosofia? Eu terminei o curso de filosofia na UES e esse foi o meu primeiro livro que eu comprei. Então a sua formação é em filosofia? Filosofia. Jornalismo não? Não. O jornalismo eu aprendi a partir dos 14, 15 anos. Antes ainda da lei? Dentro do jornal. Antes ainda da lei que rádio, regulamentava a televisão, produção. com Tom Ramos, Darcy, Ilustrador da Costa e tal. E cinema você aprendeu aqui, que eu estou vendo que aqui tem uma coisa que lembra o seu local, que é o MAN. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio. Você fez um curso de cinema? Passei um ano de uma bolsa conseguida pelo Darcy Costa, que pediu ao Código Aldir Neto, que era o diretor da Cinemateca, e eu fui para lá. Eu fui para lá sem dinheiro, eu levei documento, mas eu fui quem, digamos assim, viabilizou toda a minha permanência e tal, foi a família do Wilson Baltazar, né? E o salário que eu recebi do jornal, que era remetido para lá, e pelo meu inesquecível TT. Do inesquecível Tarcísio Tavares, aqui a gente presta a nossa homenagem. E vejam, aqui tem uma escola, vejam. Aqui é o próprio museu. Pois aqui é o símbolo da escola, da Cinemateca, da Cinemateca. Né? Aqui é a sua escola de cinema. Sim. Né? E aqui, ó, estou juntando, na capa do livro que ele me trouxe, tem uma referência ao quadro, o famoso quadro que é a Escola de Atenas. Sim. A Escola de Atenas aqui. Hein? A Escola de Atenas, o estudo de filosofia, os filósofos aqui, é uma parte de um quadro sobre a história, a Escola de Atenas. E é disso que nós vamos falar no próximo segmento do programa Diálogo. Vamos falar sobre aprendizados, sobre livro, sobre como a imagem pode também nos acrescentar, porque esse homem foi formado não só no curso de filosofia, mas foi formado, sobretudo, assistindo cinema. Ele, a quem me refiro, é o Pedro Cinemeiro, nosso dialogador de hoje, no próximo segmento do programa Diálogo.